Quase todo mundo já ouviu falar ou já assistiu o filme A Órfã, mas o que quase ninguém sabe é que o filme foi baseado em uma história real, e é dela que eu vou contar aqui hoje, a história por trás do filme A Órfã. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Marcela e se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou estar deixando aqui, e eu já quero pedir gentilmente para vocês deixarem um like e se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para vocês receberem os próximos vídeos que vão vir. Então, vamos lá! Bom, antes de mais nada, eu quero falar que esse vídeo vai ser um pouco mais pesado que os outros e que também tem algumas cenas muito fortes. Então, se você não tem estômago para isso, eu vou pedir para vocês saírem do vídeo e quem quiser conhecer a história, fique aqui. Clara Marelva nasceu em 1985 na cidade de Courino. Ela tinha vários problemas psiquiátricos desde pequena. Ela tinha uma paranoia sobre um universo místico que ela acreditava que estava aqui numa missão designada a Deus. Ela tinha uma irmã, Caterina, que era 7 anos mais nova, que era mais perturbada que ela. Elas viviam imaginando coisas absurdas que iriam fazer quando chegasse o momento certo. Na escola, vários professores até chegaram a falar com os pais delas, dizendo que elas poderiam ter algum problema esquizofrênico, mas a mãe delas não aceitava. E quando alguém vinha com esse assunto de conversa que as meninas poderiam ter algum problema psiquiátrico, a mãe se mudava com as meninas para outra cidade. Aos 13 anos, Clara tentou asfixiar sua irmã com um travesseiro, com a intenção de ressuscitar ela depois usando poderes divinos. A Clara foi medicada, mas por causa de sua mãe o tratamento não chegou ao fim. Depois de alguns anos, Clara estudou engenharia numa universidade, mas mesmo assim ela não tinha conseguido se livrar desse lado sombrio que ela tinha. Algumas pessoas da universidade dizem que ela era muito calada, quieta e não tinha amigos nenhum. Um tempo depois, ela teve uma briga muito feia com sua mãe, que fez ela tomar a decisão de sair de casa e se afastar de todo mundo. Então ela acabou conhecendo um cara mais velho chamado Janos e ela foi morar com ele. Ela cuidava de todas as necessidades dele e chegou a largar por um tempo os devaneios que ela tinha. A vida dela estava bem de boa em Praga, que era para onde ela havia se mudado. Mas a alegria não durou muito. Ela era muito doentia e acreditava que o marido tinha uma vida dupla e chegou até a inventar que ele era muito agressivo, que batia nela e nas crianças. Ela falava que ele era um monstro e que brigavam muito. Até uma assistente social chegou a ir na casa deles para ver o que estava acontecendo, que foi aonde eles resolveram se separar. A Clara ficou com a guarda dos 2 filhos e mesmo com toda essa situação, ela parecia ser uma boa mãe. Ela passava o tempo todo com os meninos e dava muito amor e carinho. Depois da separação, ela voltou a ter suas crises e disse até que seu casamento acabou desviando ela de sua missão, que ela tinha que começar tudo de novo. E ela começou por voltar a falar com a sua irmã Caterina, que também não tinha uma vida fácil. Ela saía e entrava de instituições por prostituição todo o tempo. Bem nessa época, a mãe delas acabou falecendo e elas herdaram a casa que elas cresceram, que por sinal era enorme. Então elas resolveram se mudar para essa casa onde elas cresceram e morar juntas. Então se mudou as duas e os 2 filhos da Clara. Nessa vida de Caterina, ela conheceu várias pessoas, umas muito boas e umas ruins. E uma dessas pessoas que ela conheceu foi Bárbara Skerlová, que tinha na época 33 anos. Bárbara sofria de uma rara doença glandular que fazia com que sua aparência fosse de uma menina de 12 anos. E ela usava isso muito bem a seu favor, criando várias ocasiões e fazendo as pessoas realmente acreditarem que ela tinha 12 anos. Ela fingia ser menor de idade para poder fugir de medidas legais dadas pela lei. Bárbara foi diversas vezes internada para os médicos tentarem descobrir o porquê que ela tinha essa doença, o que fazia ela ter essa doença e por que a sua saúde era tão frágil. Depois de alguns anos, ela começou a se comportar de um jeito agressivo. Então ela foi internada em um hospital psiquiátrico e ela tinha uma personalidade bem agressiva e era muito possessiva, chegando a ser sociopata. Bárbara passou a maior parte de sua vida fazendo esses tratamentos, mas sempre dava um jeito de fugir. Quando ela tinha 18 anos, ela conseguiu escapar dessa clínica psiquiátrica que ela estava e acabou ficando amiga de Caterina. Na época, os sobrinhos Jakub tinha 10 anos e Andretti tinha 8 anos. Bárbara conheceu Caterina na universidade e ela não pegou sua amizade com ela, mas também com a irmã Clara. Não se sabe como, mas Bárbara conseguiu se mudar para casa junto com as 2 irmãs.
Bom, a personalidade das duas irmãs já eram péssimas, e com Bárbara por perto o tempo todo, ela conseguiu deixar ainda pior. Aos poucos ela foi deixando as irmãs do jeito que ela queria, da forma que ela achava melhor. Ela sabia que as duas irmãs eram envolvidas com esse negócio religioso, então ela convenceu elas a entrar para uma seita chamada Movimento Graal. Foi uma escritura feita em 1923 a 1938 que dizia que o homem podia chegar ao paraíso fazendo coisas boas aqui na Terra, onde o incesto, tortura e assassinato eram livres. Nessa época, Clara estava namorando, mas como a sua personalidade estava mudando muito, ele acabou terminando com ela. Para vocês terem uma ideia, Bárbara manipulava tanto elas, mas principalmente Clara, que foi convencida a raspar o cabelo e as sobrancelhas. Ela parou de tomar banho e usava umas roupas que pareciam de mendigo. A irmã Caterina apoiava tudo isso, mas não era devota ao culto, porque Bárbara dizia que ela não era digna. E morando com as irmãs, uma hora Bárbara tinha 12 anos e uma hora se comportava como uma mulher de 33 anos. Ela começou a ter muitos ciúmes dos filhos da Clara, porque como eu falei, a Clara era uma ótima mãe, ela cuidava muito bem dos meninos, dava muita atenção, muito carinho, e a Bárbara começou a tratar a Clara como mãe também. Então assim, por causa dos ciúmes que ela tinha dos filhos da Clara, ela começou a criar situações onde deixava os meninos sempre como culpados. No começo eram coisas simples, tipo tirar alguma coisa do lugar, quebrar alguma coisa, e a culpa sempre acabava nos meninos, porque ela falava que tinha sido eles. Mas começou a ficar mais sério, então a Clara foi pedir conselhos justo para a Bárbara, porque ela não sabia mais o que fazer. Os meninos estavam ficando cada vez piores e ela não sabia como agir com eles. E o conselho dela foi prender os meninos para que eles se comportassem e parassem de fazer aquelas coisas. Olhem só a ideia dela. Foi que elas comprassem uma jaula e colocassem eles. E assim foi feito. As três encomendaram uma jaula com um cara que fazia canil e colocaram a jaula no porão. Presos na jaula, os meninos iam poder comer, mas não iam poder ter mau comportamento. Bárbara chamava eles de pequenos demônios e falava para Clara que eles estavam possuídos por coisas malignas para estragar seus planos. Então os meninos foram despidos e deixados na cela. Ali eles faziam tudo, suas necessidades, comiam e dormiam. E elas viam isso que estavam fazendo como sacrifício para Deus, então não sofriam arrependimentos ou remorso. E pouco a pouco a influência que Bárbara tinha sobre as irmãs ficou ainda maior. Tudo que ela falava, elas aceitavam sem questionar. E as reuniões do culto passou a ser na casa delas, porque a Bárbara disse que tinha que ser assim. As festas, confraternizações que tinham lá eram muito esquisitas. Tinha gente saindo e entrando o tempo todo. Pessoas que elas nunca haviam visto dormiam na casa por dias e por aí vai. Mas claro, Bárbara ainda não estava feliz. Prender os meninos no porão não era o suficiente para ela. Ela começou a induzir a Clara a torturar os meninos, insistindo na ideia que havia demônios neles e que ela tinha que extinguir esses demônios dos meninos. Só que já fazia um tempo que os meninos estavam na jaula. A comida que elas davam para eles eram jogadas na jaula de qualquer jeito. Eles não saíam para nada, já fazia muito tempo que eles não tomavam banho. Eles não tinham cobertas, nada, era somente eles e o chão. Então imaginem o jeito que era aquela cela. Tudo imundo, tudo sujo, eles tendo que fazer tudo lá, comer. Gente, é horrível só de imaginar. E cada vez que eles reclamavam ou choravam, elas batiam muito neles, então eles tinham que ficar quietos sem abrir a boca para nada. Mas como eu falei, Bárbara queria mais, então ela induzia as irmãs a fazerem coisas ainda piores com os meninos. E foi aí que elas começaram a queimar os meninos com cigarro. Os braços e pernas deles estavam na carne viva e também espancavam, davam choque e afogavam eles. Eu não tenho palavra para falar sobre isso e confesso que esse vídeo está sendo difícil para gravar, principalmente nessa parte. Elas obrigavam um dos meninos a colocar o braço para fora da jaula, onde Bárbara segurava e Clara fazia talhos na pele dele com uma faca e tirava pedaços, sem contar que elas também tiravam o sangue deles. Elas misturavam esse sangue com vinho e serviam nas festas que elas faziam. No final de semana que Caterina não estava, Bárbara convenceu a Clara a amarrar o Jacob e tirar pedaços da pele dele, e as duas praticaram canibalismo na frente das duas crianças.
E tudo isso passava em branco para todo mundo, né? Porque mesmo com o entra e sai da casa delas e do comportamento das duas irmãs, ninguém suspeitava de nada. E mesmo que alguém achasse estranho, na cidade que elas moravam, era cada um cuidando da sua vida e pronto. Claro que começaram a perguntar dos meninos, porque já fazia um tempo que ninguém via eles. E elas forjaram algumas cartas dizendo que eles estavam bem e que estavam com o pai. E mais uma vez, todo mundo acreditou. Num descuido das três, os meninos conseguiram escapar da jaula, mas a Caterina viu e conseguiu pegar eles e pôr de volta. Foi então que Bárbara teve a ideia de instalar câmeras para observar eles 24 horas por dia. Então elas foram numa loja infantil e compraram aqueles aparelhos que os pais compram quando os bebês é recém-nascido para pôr no quarto, sabe, para ficar olhando, e instalaram no porão, para ter imagens amplas de tudo que os meninos faziam. E eu vou falar pra vocês, foi a melhor coisa que já podia ter acontecido. O vizinho delas havia comprado o mesmo aparelho e ele começou a receber umas imagens estranhas de crianças presas numa jaula, mas ele não sabia de onde vinham essas imagens. Ele demorou um pouco para perceber que as imagens que chegavam para ele eram da casa vizinha, onde elas tinham comprado o mesmo aparelho. E as imagens ficavam se cruzando porque o aparelho era igual. Então eles viram que eram imagens reais de crianças presas, eles filmaram e ligaram para a polícia fazendo uma denúncia. E graças a Deus, no dia 10 de maio de 2007, depois de um ano que os meninos estavam presos, a polícia invadiu a casa das duas irmãs. Elas tentaram de todo jeito não deixar os policiais entrarem no porão, mas foi em vão, porque eles conseguiram. E o que eles viram lá deixou todo mundo em choque e com muita revolta. O porão estava carniçando com um fedor de fezes, urina e sangue. Tinham símbolos desenhados na parede, sangue por todo lado, a jaula estava trancada e um dos meninos estava desmaiado e o outro estava em estado de choque. Os dois tinham sinais de desidratação, estavam com muitas feridas enormes pelo corpo e infecções, mas não foram só eles que foram encontrados. Ao lado da jaula havia uma criancinha, uma menininha segurando um ursinho, e ela correu para os policiais e disse que também era prisioneira. Ela disse que se chamava Nika e tinha 12 anos e que era filha adotiva de Clara. Vendo que a menina estava bem, eles entregaram ela para uma assistente social que estava do lado de fora da casa e foram se preocupar com os dois meninos que estavam em péssimo estado. Claro que não tinha menininha nenhuma, né, gente? Era a Bárbara que se aproveitou da situação e quando viu que todo mundo estava atrás dos meninos, ela fugiu. O caso estourou na República Tcheca, estava em todos os jornais e não só lá, mas no mundo inteiro já estava sabendo e só se falava disso. Os meninos foram levados para o hospital, onde receberam todo o tratamento médico e psicológico para ajudar a superar esse trauma. O Andretti, contra a mãe e a tia, contou tudo o que fizeram com eles nesse um ano, do horror que era viver naquele porão. Durante esse julgamento, 3 jurados passaram mal. Tinha até um cara que também estava lá e tentou agredir a Clara com um martelo. E foi por causa disso que o juiz determinou que o resto do julgamento seria de portas fechadas. As duas irmãs alegaram inocência e a defesa delas alegou que a única culpada disso tudo era a Bárbara, usando a fragilidade emocional das duas e fazendo assim uma lavagem cerebral. Bárbara fugiu do país e ficou refugiada por um tempo na Alemanha com alguns conhecidos que ela tinha por lá. De lá ela fugiu para a Noruega, onde se passou por outra pessoa assumindo outra identidade. Lá ela dizia que se chamava Adam e que era um menino de 13 anos. E se vocês olharem bem as fotos, não parece a mesma pessoa. Ela mudava tanto que realmente se tornava outra pessoa. Na Noruega, ela conseguiu ser adotada por um casal. Eles achavam que ela era um menino de 13 anos e colocaram ela até na escola. E todo mundo tratava ela como um menino de 13 anos e ninguém nem suspeitava que ela era uma mulher de 35 anos. Ela ficou um ano com essa família até que a polícia descobriu seu paradeiro e ela foi extraditada para a República Tcheca de volta, onde foi julgada como a Clara e a Caterina. E essa história ficou conhecida no mundo inteiro. E esse transtorno de personalidade de Bárbara, essa doença que ela tinha, acabou inspirando o filme A Órfã, que retrata mais ou menos essa história que eu acabei de contar aqui pra vocês. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei, não é uma história fácil de engolir e muito menos de contar aqui pra vocês. Mas eu achei muito legal essa história, tipo, que inspirou o filme, né? Muita gente acha que foi uma ideia, né, da pessoa que fez, mas não foi. É uma história real, que realmente aconteceu, infelizmente. E eu espero muito que vocês tenham gostado de saber a verdadeira origem do filme A Órfã.
Então eu já peço para vocês deixarem o like e se inscrever aqui no canal. E deixem aqui nos comentários alguma história que vocês querem saber que eu trago aqui para vocês. Beijo e até o próximo vídeo.